Medo, arrependimento, culpa, sentimentos ruins relacionados a coisas incontroláveis do nosso cotidiano podem ser tão comuns quanto parecem, mas em determinados momentos eles podem adquirir uma proporção bem grotesca em relação a casos bem específicos, desde histórias que abordam a loucura como foco principal até histórias que navegam por dentro do horror vivido na cabeça de um personagem. Todos concordamos que esses temas nos tocam de forma diferente e estranhamente familiar. Seja muito bem-vindo à Penumbra, você está assistindo a Dark Stories e nesse vídeo falaremos sobre um jogo de terror que explora esses temas com bastante excelência. Então eu peço para que você se acomode, sinta-se em casa e seja bem-vindo agora a The Windows Are Gone. Em meus sonhos eu vejo uma casa. Eu sinto-a chamando por mim. Desde o acidente. O que quer que eu faça, eu não consigo parar de pensar nessa casa em Mariana. Então, eu a respondi. Finalmente chegamos. O ar é fresco, a casa é isolada no meio da mata do interior do Brasil. Seria um ótimo lugar para aliviar o estresse e distrair a cabeça. O começo do game é caracterizado por um ritmo mais lento, mas que te itera o universo. Te faz querer observar cada canto, enquanto você leva as caixas de mudança para dentro da estranha casa. Apesar da sua aparência externa ser bem imponente e inquisitiva, o interior é justamente o oposto, exalando um ar de aconchego e conforto. Conforme levamos as caixas, vamos trocando mensagens com a nossa mãe, que parece preocupada e curiosa em relação àquele lugar, que pelo visto é bem longe de onde morávamos. Nesse meio tempo, nos deparamos com algo que não havíamos percebido antes. Em uma das prateleiras tem uma fita VHS que parece ter sido deixada para trás. Ela é intitulada de Fita Número 1, Minha Família. Nós a pegamos e a colocamos no reprodutor. E as coisas começam a ficar estranhas. De acordo com a descrição da fita, é possível ver um homem de meia idade nessa mesma casa. Ele tá sorridente, se afastando da câmera e se juntando à sua família no quintal. Sua esposa e os seus filhos estão se divertindo bastante. Tudo parece agradável e perfeito. No entanto, isso passa uma sensação de tensão implícita ali. Um mal-estar que temos dificuldade de descrever. É aquele sentimento de que as coisas talvez não sejam tão perfeitas quanto parecem. É como se o homem escondesse algo por trás daquele incessante sorriso, até que uma das crianças tropeça e cai no chão. Enquanto a mãe cuida do garoto chorando, o sorriso falso do pai desaparece. Ele se aproxima da câmera e a desliga. Isso deixa uma sensação e uma dúvida bem estranha logo no início. Nos perguntamos o que aconteceu com essas pessoas. Eles teriam se mudado dali há muito tempo? Apesar das dúvidas, damos continuidade à mudança, sempre checando o mapa da casa. Fazemos isso mais algumas vezes até que... Indo até a porta, nos deparamos com uma mulher que diz morar nas proximidades e dá boas-vindas a nós, o novo vizinho dela. Ela diz que o pessoal ali é conhecido pela simpatia, alegando esperar que tenhamos orgulho das tradições deles. Até mesmo pede para que nós não os envergonhemos com as nossas diferenças. Depois ela diz ter feito um doce como presente de boas-vindas e deixou na cozinha? Ela tá ansiosa para que experimentemos a sobremesa. E bom, depois de fazermos isso, ela simplesmente desaparece.
depois, deixando um bilhete para trás que diz apenas bem-vindo ao lar. Apesar de tudo, o fato dela ter ido embora já alivia bastante a situação, e é nesse momento que o sono toma conta. Estamos exaustos e só nos resta uma escolha: encarar pela primeira vez uma noite em um lugar estranho. E bom, dessa vez eu não sonhei com essa casa. Provavelmente porque eu finalmente estava aqui. Não, dessa vez eu tive um sonho diferente. Então somos introduzidos num pesadelo. Nos vemos dirigindo um carro, levando desesperadamente a esposa do protagonista ao hospital, que tá com muita dor por causa da gravidez. E um súbito descuido e desvio de olhar faz com que a aparência dela se torne grotesca e sem vida, o que rapidamente os faz acordar com o coração na garganta. Mas agora existe um barulho persistente de goteira na casa que parece vir de todos os lados. Quando descemos até o porão, encontramos uma área com infiltração, o que aparentemente é o preço que se paga por estar em uma casa tão velha. Mas na pequena mesinha ao lado existe outra fita VHS, essa intitulada de fita número 2, o acidente. Assim que a fita é colocada no reprodutor, ela mostra o mesmo homem da outra fita trabalhando no porão, aparentemente sozinho. Por alguns segundos ele fica em silêncio, pensando no que vai falar, até que uma inquietação começa a nos perturbar, assim como também perturba o homem na fita. Ele fala sobre um desastre iminente, um evento terrível que tá pra acontecer com a sua família. Ele joga a ferramenta no chão assim que cobre a boca pra tentar chorar em silêncio. Ele menciona que o terrível evento será culpa dele. E quando a fita é finalizada, parecemos notar que as palavras são dirigidas a nós. A forma como ele fala das coisas é como se já tivessem acontecido. E por que ele não estaria fazendo nada para impedir isso? Qual seria o objetivo dessa fita? Pensativos e apreensivos continuamos trazendo as caixas para dentro de casa. É um trabalho difícil, mas de certa forma dá o tempo necessário para pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Enquanto isso, através das mensagens no celular, vai sendo revelado o famigerado acidente que matou a esposa e o filho do protagonista, que ainda nem havia nascido. Seguimos então até encontrarmos a terceira fita, que assim como as outras apareceu subitamente ali enquanto dormíamos. Essa é intitulada de fita número 3, o estrondo. Colocamos ela no reprodutor e quando ela começa a tocar, a cena é desorientadora e perturbadora. Aquele mesmo homem agora tá em um lugar impossível de identificar, pairando na escuridão. Ele é cercado por listras que parecem veias vermelhas que sentimos pulsar através da TV até o nosso peito, causando uma sensação sufocante. Naquela escuridão vemos o desespero do homem e a culpa, gaguejando sentimentos de arrependimento, chamando pela sua família. A dor dele se infiltra pela tela mais uma vez. E a partir desse ponto, o jogo inicia uma decadência psicológica muito pesada. Visitando a goteira no porão, vemos que ela piorou e o barulho parece deixar o nosso personagem beirando a loucura. A exaustão e a mágoa começam a se expressar mais livremente. Enquanto levávamos uma das caixas para dentro, o nosso personagem se pergunta o que estava fazendo ali. Agiu por impulso quando comprou a casa, mas os sonhos vívidos e recorrentes que teve após o acidente atormentavam a sua mente, continuavam o assombrando até que ele cedeu, talvez levado pelo desespero e a necessidade de escapar das memórias daquela noite terrível. Apesar de tudo, respirou fundo e com um senso de determinação disse a si mesmo que estava ali agora e que deveria aproveitar isso, mesmo sabendo que não iria, mesmo sabendo que as fitas eram apenas um distante resquício do que seria a sua vida se a sua esposa ainda estivesse do seu lado. Definitivamente ele não vai aproveitar nada ali. Ele precisa... Andando com o coração na garganta pelo corredor até o escritório, uma porta tá aberta. Uma porta que ele não lembrava de ter destrancado, assim como não lembrava que havia trazido a caixa que tá ali. E nela existem algumas lembranças do seu filho, assim como algumas pinturas da sua esposa. Até que um barulho toma conta de seus ouvidos e o faz correr até o porão. Lá ele presencia algo terrível. A goteira estava deteriorando rapidamente, dando espaço a algo estranho.
No desespero de tudo que tá acontecendo, percebemos que a porta principal desapareceu. Rodando em círculos perdidos dentro da casa, notamos que aos poucos as janelas tomam o mesmo destino. A casa nos prende em nossa própria angústia, amarrando o pobre homem pelo arrependimento de não ter tido a vida que sonhou, atando-o pela culpa intrínseca de ter assassinado a sua esposa e o seu filho, até que finalmente descobrimos o que estava surgindo no porão. Com um choro de sofrimento de uma criança recém-nascida, algo tomava espaço através do chão. Uma figura distorcida e grotesca. Jéssica tá ajoelhada ao lado. Ela diz que eles devem alimentá-la, que ela tá com fome. Mas é exatamente aqui que o protagonista consegue racionalizar e entender que não pode acompanhá-la. Entender que aquilo não é dele. Entender que aquilo já está onde deveria estar e que a culpa tá aos poucos o deixando. E ele finalmente decide ficar. Desde o acidente. A culpa me assombrava. Então eu construí um labirinto. E encontrei a minha saída. Bom, com tudo isso, esse foi The Windows Are Gone, um jogo brasileiro de terror que deixou muita gente tocada com a sua narrativa. Diferente da grande maioria, ele aposta numa progressão mais lenta, com uma história que vai sendo construída aos poucos conforme decoramos a casa, além do fato de não ter nenhum jumpscare barato e tudo ser bem reflexivo, a ponto de nos pegarmos pensando, muitas vezes, no verdadeiro valor que damos às coisas no nosso dia a dia. The Windows Are Gone não é apenas mais um jogo de terror, é um jogo sobre sentimentos, sobre a dificuldade em lidar com coisas que fogem do nosso controle, sobre a culpa e o arrependimento por algo que não fizemos, traçando um grande labirinto dentro da nossa própria psique, onde a saída parece mais distante a cada passo. Foi exatamente por esses motivos que eu trouxe ele aqui pra vocês, além de, claro, ser um jogo brasileiro de nível bem alto. Mas além disso, apesar de muitas vezes macabro, é uma história inspiradora que traz muita luz às nossas criações. Afinal, histórias são feitas para serem contadas e esse game nos apresenta uma maneira muito boa para isso. A tristeza, a mágoa e até mesmo o arrependimento expõem o nosso lado mais vulnerável, o lado mais humilde que entende que precisamos de ajuda. O que acontece com o protagonista aqui? Muito do que julgamos está do lado obscuro pode nos ajudar a encontrar a luz. E nesse jogo, na beira de um penhasco infinito, encontramos a nossa própria. Com isso eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e se interessado por esse jogo fantástico. E claro, eu quero ouvir de vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história e o que conseguiram refletir sobre isso. Por agora, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Sobre esses assuntos e mais, nos vemos em breve.